Então, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Saúde da Alma. Eu tenho muita honra de trazer hoje uma convidada muito especial para esse último episódio da temporada do ano. Depois desse episódio, a gente vai dar uma pausa e voltar com novas ideias no ano que vem. Mas eu estou muito empolgada. Acho que esse podcast de hoje ele vai assim fechar com chave de ouro, ouríssimo, o nosso momento aqui do podcast, que foi trazer convidados especiais para agregar no nosso entendimento sobre a conexão entre a espiritualidade e a saúde. É, Antes de apresentar a Vitória, eu vou me apresentar para quem está chegando. Temos convidadas novas aqui no nosso grupo ao vivo. Lembrando que o grupo ao vivo é sempre uma opção para todos os profissionais da saúde que desejam interagir com os convidados, fazer perguntas e participar. Eu sou Paula Santana, eu sou médica, moro atualmente aqui em Atlanta, nos Estados Unidos. Vim para cá, então, em 2019. E também me envolvendo no estudo da espiritualidade com a saúde, porque percebi aqui um campo de oportunidades nessa área. Depois fiz aí a pós-graduação em saúde integrativa, integrei outros conhecimentos, mas tenho essa paixão por ensinar para os profissionais da saúde a relação da espiritualidade com a nossa saúde biopsicossocial, desmistificar esses temas, ampliar a nossa visão e aumentar a nossa consciência sobre como nós podemos ser profissionais da saúde mais inteiros quando a gente integra também o nosso aspecto espiritual na nossa vida. E ao longo desses anos, eu venho trazendo aí cursos, mentorias e agora o podcast, onde agora os convidados podem também participar para a gente juntos ir unindo as nossas vozes e amplificar essa ideia, trazendo uma nova consciência para o ambiente da área da saúde. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a Vitória. É interessante que eu cheguei à Vitória através de um outro convidado, e é muito bonito como esse caminho que eu vim trilhando do conhecimento da espiritualidade na saúde, ele foi me conectando uma pessoa de cada vez, foi me levando um a um para as pessoas certas nos momentos certos. Então, acho que o momento em que eu encontro a Vitória tem um momento, tá muito conversando também com o meu momento de espiritualidade, alguns processos de amadurecimento espiritual que eu mesma venho vivendo. Então, por isso que eu digo que fechou com chave de ouro, porque eu acho que está muito alinhado com o que eu venho buscando compreender. Então, deixa eu apresentar um pouquinho a Vitória para vocês, antes dela falar com a gente. A Vitória, ela é doutora em teologia pela PUC do Rio Grande do Sul, é bacharel em ciências jurídicas e sociais, é também juíza do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano da Arquidiocese de Porto Alegre, é casada com Gabriel, mãe do Guido e do Marco, e tem uma história linda de encontro com a espiritualidade através da sua carreira, partilha seus aprendizados através de palestras, artigos, aulas teóricas e práticas, e é autora do livro A Espiritualidade Laical, a Santidade no Cotidiano, publicado em 2022 pela editora da PUC. E agora também está fazendo pós-doutorado, segue se especializando e buscando cada vez mais entender essa perspectiva da espiritualidade na saúde. Inclusive, nós estávamos conversando aqui que ontem mesmo, essa semana mesmo, ela deu uma palestra lá no Hospital de Clínicas, que não, por coincidência ou não, é o lugar onde eu também fiz a minha residência, então é um ambiente que eu conheço muito bem. E a gente pôde conversar um pouquinho como é importante que essas instituições abram espaços como esse para profissionais com esse nível de conhecimento sobre a espiritualidade para conscientizar a importância que tem esse aspecto, tanto na área da saúde como assistência, quanto também na docência, na educação, no ensino dos profissionais, né? Porque a própria espiritualidade acaba sendo um meio de humanizar o atendimento. Então, acho que tudo isso aqui para introduzir a beleza dessa conversa, convidar vocês para ficarem até o fim, porque eu acho que vai ser muito, muito especial. E agora pedindo, então, para a Vitória se apresentar um pouquinho aqui para a gente, falar um pouquinho da história dela. Não sei, cada um está num lugar, né? Mas enfim, bom dia, boa tarde. É uma alegria, um prazer enorme estar aqui com vocês. Sempre para mim é um desafio falar de espiritualidade fora do o extramuros que eu chamo, né? Fora do ambiente católico, né? Até pela linguagem, pela forma de abordar esse tema, mas realmente assim como a Paula, né? Eu tenho isso, né? Esse chamado a levar esse tema a diversos outros lugares, né? Então, o meu tema é sobre a espiritualidade laical, a santidade no cotidiano. Aqui está o livro, né? Que é fruto da da tese de doutorado.
que fala justamente desse chamado em vivermos a espiritualidade. E quando a gente fala em espiritualidade laical, do leigo, ou seja, aquele que não é nem o sacerdote, nem a religiosa, os principais âmbitos de atuação do leigo é na sua família e no seu trabalho. Então, essa importância de falar dessa vivência da espiritualidade no seu ambiente de vida concreto, porque a espiritualidade, agora a gente vai falar, vai desenvolver, né, Paula? Ela parte da nossa vida concreta, ela parte daquilo que nós somos, do que nós temos, dos nossos talentos, dos nossos dons, das nossas dificuldades, da nossa saúde. É daí que nasce a espiritualidade. Essa que é uma autêntica espiritualidade. Uhum. E eu achei muito interessante que o quão corajosas a gente precisa ser, como tu falou antes, para a gente poder se munir do conhecimento, e adentrar em qualquer universo para poder conversar com qualquer pessoa a respeito da espiritualidade, carregando a nossa, né, com integridade, mas podendo dialogar. Eu acho que isso foi uma coisa muito legal da nossa conversa, que a gente falou sobre isso, da importância do diálogo interreligioso, da importância da gente se munir do conhecimento para conseguir dialogar e crescer, né? A nossa fé e também inspirar outras pessoas a trazerem essa espiritualidade para o seu dia a dia. Porque na prática é o que a gente diz, a espiritualidade ela tem que ser vivida no dia a dia, não adianta ela ficar reservada para esses espaços fechados só do ambiente religioso e a gente não trazer isso para nossa realidade. E trazer isso para nossa realidade é que é a parte difícil. Porque a gente precisa realmente praticar, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa se questionar algumas coisas, alguns comportamentos, algumas dúvidas, algumas condutas. Queria começar a nossa conversa te perguntando, Vitória, o que que significa espiritualidade laical? Antes da gente entrar especificamente na laical, né, eu gostaria de lembrar, vocês são médicos, a maioria médicos ou profissionais da área da saúde, que desde o ano de 1988, a Organização Mundial da Saúde definiu a saúde como um estado dinâmico de completo bem-estar. Um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não apenas ausência de doença. Ou seja, o âmbito de vida espiritual de todo qualquer ser humano, independentemente da sua crença, ele integra a sua saúde. Ele integra a sua saúde. Mas afinal, o que é espiritualidade? Dentro da teologia, é um dos termos mais vagos da linguagem religiosa atual. A gente não tem uma definição de espiritualidade, mas a gente tem uma descrição de espiritualidade. Se fala na doutrina que cada autor da teologia espiritual tem a sua própria definição de espiritualidade. Mas, na verdade, quando a gente fala em espiritualidade, o que que vem à mente das pessoas? Se perguntem agora, o que que vem na minha mente? Espiritualidade, ela é uma vida segundo o espírito. É a força do espírito que move aquilo que é mais profundo do ser humano. Mas esse espírito, essa força do espírito, ela precisa ser realizada, né? Porque muitas vezes a gente identifica espiritualidade com interioridade. Uhum, Não é só vida de interioridade. Então, a espiritualidade laical é justamente esse chamado que todo e qualquer ser humano tem de viver com espiritualidade em meio ao mundo, a sua vida concreta, né? Existe como havia dito, né? Não essa definição, mas uma descrição do que é. E essa vida segundo o espírito, ela está muito relacionada, gente, com o sentido da vida daquela pessoa, a busca do sentido. Então, a espiritualidade tem muito a ver
o sentido das nossas vidas, essa busca, porque todo ser humano, nós temos essa inquietude. Quem eu sou, para que eu nasci, né? Para que a minha vida, para qual o sentido da minha vida, o que vai acontecer depois da minha morte. Somos seres racionais, mas somos seres espirituais, que nos fazemos perguntas existenciais. E a nossa espiritualidade está justamente relacionada com isso, né? Com essa, digamos, essa sede, né? Essa necessidade daquilo que nos transcende, aquilo que está além de nós. Que todos meio que concordam que existe uma máxima comum é que a espiritualidade está relacionada à nossa forma de vida e relação com o mundo, com os outros e com a gente mesmo. Então, Uhum, é uma intersecção da relação com o mundo, com o outro e comigo, e uma necessidade humana essencial e básica no sentido de evolução, né? Então, à medida que eu vou evoluindo, que eu vou saciando as minhas necessidades básicas, eu começo a perceber que a vida precisa ganhar um sentido, né? Que eu preciso me relacionar com o mundo respondendo as perguntas, como tu falou. uhum, Eu acho uhum, que entra nesse aspecto as religiões, trazendo algumas respostas para quem está em busca de perguntas, para uhum, tentar conviver com o mistério da vida, né? Porque a vida é um grande mistério que a gente busca respostas dentro de nós e o ser humano, à medida que ele vai evoluindo, ele vai sentindo que para ter um estado de bem-estar biopsicossocial, existe um momento que ele também precisa de algumas respostas que não sejam só materiais. Porque se todas as uhum. respostas forem somente materiais, a vida perde o sentido. Então, acho que a gente conversa muito a medicina com a teologia no sentido de falar sobre essas perguntas que elas precisam existir. Não que a gente vai ter respostas definitivas. Nem tudo na fé está relacionado com respostas prontas. Muitas vezes está relacionado muito mais com as perguntas certas, que eu acho que a gente aprende a fazer quando a gente convive, em ambientes onde a espiritualidade pode ser trazida à tona. Quais foram as perguntas que tu te fez? Como foi esse processo de entender, isso como uma necessidade básica humana para ti e para as pessoas à tua volta? Na teologia é uma história muito, muito, muito bonita, muito linda, assim, e muito longa também, porque hoje, com a idade que eu tenho, eu vejo que tudo que eu fui fazendo até então foi me conduzindo para a teologia. Eu, desde muito cedo, eu me questionava sobre isso, assim, né? Qual o sentido da minha vida? Para quê? Ah, qual a motivação maior? E minha mãe dizia: minha filha, tu tem missão, minha filha, tu tem missão. E somos três irmãs, e para as outras ela falava, mas eu não me lembro dela falar tanto. E para mim ficava aquele missão, missão, mas que missão? Qual a minha missão? Né? E foi desde muito pequena, eu vejo assim que foi uma busca de encontrar o meu lugar, não só o lugar desse mundo, mas o sentido da minha vida, não só para mim mesma, mas para os demais. Então, eu sempre fui uma pessoa disruptiva, em certo sentido, porque já ainda adolescente eu comecei a praticar um esporte que é um esporte muito mais masculino do que feminino, que é o esqui aquático. E comecei a praticar esse esporte numa cidade como Porto Alegre. Quem conhece Porto Uhum. Alegre, Rio Grande do Sul, no Brasil, praticar o esqui aquático. E pratiquei alguns anos, fui campeã brasileira, fui recordista. Depois disso, eu resolvi fazer direito, porque eu queria ajudar as pessoas. Conheci meu esposo, casei no final da faculdade, advoguei uns anos na área do direito de família. E me desapontei, no exercício da advocacia, porque, diferentemente de ajudar as pessoas em si, eu ajudava a solucionar o problema dessas pessoas. Mas não era bem aquilo que eu queria. Bom, e aí eu tive o nosso primeiro filho, o Guido, que hoje está com 25 anos. Depois veio o Marco. E eu comecei a participar de um movimento dentro da Igreja Católica chamado Regnum Christi, que tem em mais de 70 países do mundo, né? E que é um movimento muito apostólico, de fazer muito apostolado de evangelização, de ajuda, etc. e tal. Eu comecei a me engajar muito no reino, me senti muito feliz com encontrar um lugar onde eu podia
crescer, desenvolver a minha fé e ao mesmo tempo ajudar outras pessoas. Meus filhos estavam, né, queria ajudá-los também a crescer na fé, enfim. Mas aí, em determinado momento, eu queria mais, queria algo diferente. E numa direção espiritual, num acompanhamento espiritual, isso é um dos pontos importantes da nossa vida de fé, né, que eu já via, que eu bato sempre nisso, que é assim, gente, a gente não vive a fé sozinho. A Uhum, gente não vive, a gente sempre caminha em comunidade. É alguém que vai te dizer alguma coisa, um conselho, alguém que vai te ajudar, que vai te levantar quando tu cair. E assim é na vida da igreja e de todas as outras religiões também, né? A gente não faz nada sozinho. uhum, E esse meu amigo na direção espiritual, e ele disse, Vitória, se tu te interessas por isso, que é a teologia, o estudo da teologia, por que tu não vai estudar teologia? Eu disse, ai, tu acha? Mas eu já estudo aqui no Reino Cristo. Sim, claro, mas um estudo de uma forma mais sistematizada. Gente, eu ouvi isso num dia, no outro dia eu estava lá na PUC, me informando sobre o curso de teologia e comecei com 40 anos a estudar teologia. Mas eu comecei a fazer muitos anos que eu não estudava assim. Fiz uma disciplina, gostei, fiz duas, três, quatro, cinco, tal. Meu marido me olhava assim, disse: "O que que tu quer com teologia?" Mas enfim, eu tô vendo que tá te fazendo bem. uhum, Vai. Meu ambiente de amigos e de família salva minha mãe, diga-se de passagem, é uma pessoa maravilhosa. O resto, gente, diz assim: o que que tu tá fazendo com teologia? Sabe quando tu chega num determinado momento da vida e tu tem uma experiência e tu diz assim: eu não sei exatamente o para quê disso, mas eu sei que é isso, construído com muita paciência, com muita perseverança, com muita humildade, porque o estudo é algo muito solitário, muito uhum, solitário. Então, assim, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, acho que a gente não tem 10 mulheres que são que têm doutorado em teologia. Agora acho que vão ter mais, né? Mas na época que eu fiz, tinham poucas. Aí eu comecei, depois de 2 anos e meio fazendo disciplinas isoladas, eu digo, é isso. Para quê? Eu não sei, mas é aqui que eu vou continuar. E eu entrei no doutorado, no mestrado, fiz o teste a prova de seleção, escrevi sobre os leigos, né, o ser leigo, né, viver a fé em meio ao mundo, que é diferente, por exemplo, de um padre ou de uma religiosa. A gente tem, apesar de todos têm a mesma vocação cristã, mas tem uma especificidade que é própria de cada um de nós. Um padre não pode querer agir como um pai de família ou como uma uhum, mãe, e nem uma mãe de família pode querer agir como um padre, viver só dentro da igreja, né? Tá mais ou menos brevemente explicando para vocês essa diferença entre espiritualidade laical e sacerdotal religiosa. Eu, eu percebia, porque a minha realidade, não só social, mas a minha realidade familiar, a gente tem não se vive a fé, por exemplo, sabe? Na minha casa, por exemplo, meus filhos ainda, né, não vivem a fé deles, meu esposo está começando agora devagarinho. Então, o meu ambiente, ele é assim, o meu convívio de pessoas que eu amo, né? São pessoas muitas indiferentes a Deus, que desconhecem, né? Agora, aos poucos, as coisas. Mas isso há 10 anos atrás era mais ainda. E aí, eu termino o mestrado, eu digo, bah, não aconteceu nada, mas esse é o meu lugar, eu não tenho mais, essa é a minha vocação. Tchau, doutor Carlos, Ah, obrigada doutor pela Carlos, fica um presença, pela pouquinho. participação e pela mensagem tão Depois, delicada. depois assiste aqui, a gravação, Carlos. Obrigada. E, e aí terminou o mestrado, e aí eu fiquei com aquilo inquieta, inquieta. Deus sempre colocou uma inquietude dentro do meu coração, assim. E agora? Aí saiu o edital do doutorado, e aí eu liguei, mandei mensagem para meu orientador de doutorado, e que é um homem de família alemã, assim, bem seco, sabe? Mas pensa
um professor seco, é ele. Uhum. Padre Geraldo, o que que o senhor acha? Me inscrevo ou não me inscrevo? E o Padre Geraldo, inscreva-se logo. No mesmo dia eu fui lá na PUC e me inscrevi, sabe? O estudo do doutorado, ele quase como que foi uma continuidade do mestrado, né? Não sei, quando a gente faz essa formação, a gente percebe assim que são etapas da nossa maturidade humana e intelectual, que é um processo, é um caminho, né? Que, que é para toda a vida, na verdade, mas mestrado e doutorado é como que dá uma autonomia intelectual, assim, para que a gente continue a caminhar. E no meu caso não foi só intelectual, mas foi espiritual. Porque a pergunta é como viver a minha espiritualidade, a minha fé, num ambiente que as pessoas são absolutamente indiferentes, Uhum. né? Porque, por exemplo, o pessoal da área da saúde lida com a vida e com a morte todo dia, se depara com a sua impotência, com a sua incapacidade de resolver tudo todo dia. 1900, a ciência já vem mostrando, já vem comprovando que a fé, a vida espiritual, faz toda a diferença na vida das pessoas. Aliás, não é que só faça a diferença, é essencial, é fundamental. Existe um autor, até eu levei para o Clínicas, esse meu livro, acabei esquecendo lá, que ele fala sobre o coeficiente espiritual, que Uhum. engloba o intelectual e o emocional, e que é Uhum. superior por quê? Porque ele engloba esses outros dois. Né? Tem outro autor que fala a diferença do humanismo ateu e do humanismo cristão, que depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas assim, no ambiente em que eu vivo, de empresários, de, sei lá, eu, né, cada um com essas, se falava muito pouco disso de verdade. Então era o desafio de continuar estudando para poder falar e também para não perder a minha fé. Mais tarde eu me dei conta disso. Que a teologia não era só para os outros, mas também era para mim. Porque Santo Agostinho, olha só, Santo Agostinho, século VI, já dizia: é preciso ter fé para compreender, mas é preciso compreender para ter fé. O dom Uhum. da fé precisa ser trabalhado. Uhum. A pessoa precisa crescer e amadurecer na fé. O que que acontece? As pessoas fazem lá, tem uma caminhada na sua religião, lá quando são pequenas, crianças, no máximo início da adolescência, e não voltam mais. Uhum. E aí depois, quando, né, tem essa demanda na fase adulta, vem que é preciso voltar para conhecer e crescer na fé e na sua vida espiritual. Porque a espiritualidade é uma apropriação pessoal da fé. Uhum. Eu te ouvindo falar, fui fazendo uma trajetória aqui na minha mente, pensando sobre todos esses conceitos, especialmente quando tu falou do coeficiente espiritual. Eu me lembrei de um conceito que eu já li também sobre inteligência espiritual, que é mais ou Uhum, menos nesse sentido, que é algo que precisa ser desenvolvido ao longo da vida, porque quanto mais tu fica apto a usar a tua inteligência espiritual, ou seja, conectar o que tu sabe com o que tu sente e fazer disso algo concreto que possa te ajudar a agir. No uhum, início, a gente tem necessidades básicas. Depois, quando a gente está na fase ali da nossa adolescência, na descoberta profissional, a gente tem uma necessidade de autoafirmar, de se compreender, de ocupar um lugar. E à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai chegando no topo das necessidades humanas e começando a sentir a necessidade de atribuir significado à existência. Aquilo que a gente faz, que é essa busca pelo propósito que tanto se fala. Mas para chegar lá, a gente precisa também ter um certo nível de maturidade. Então não adianta a gente querer forçar isso no início da vida ou em um momento onde a pessoa está numa busca por outras coisas que ela ainda precisa atingir para chegar lá. Então acho que esse é um dos desafios que a gente tem quando a gente fala sobre a inteligência espiritual, sobre desenvolver a nossa espiritualidade, sobre se conectar com a fé, porque ela é feita de uma forma diferente dependendo da fase da vida. Né? Ela precisa ser adaptada à fase da vida de cada um, ao momento da vida de cada um, e, e crescendo, como tu foi contando na tua história, né? Que isso foi crescendo. Então, foi plantada uma sementinha lá no início, talvez quando a tua mãe te fez a pergunta, né? Ou te falou que achava que tu tinha uma missão. Isso foi plantado lá daquela forma e isso foi germinando.
Então foi germinando através da tua determinação do esporte, foi germinando através talvez da tua maternidade, das suas dúvidas profissionais, das experiências que tu teve aqui e ali, e foi florescendo. Mas existe um tempo para cada coisa, e eu acho que a gente precisa dessa espera, né? E dessa não desistência, como tu falou, da gente poder persistir nesse caminho de busca sem se desmotivar por causa das dificuldades que a gente encontra no caminho, e principalmente por perceber que as pessoas ainda estão muito distantes, às vezes, de aceitar o quanto isso importa, né? Como tu falou, às vezes debocham ou agem como se a gente fosse louco, maluco. Eu acho que eu me sinto um pouco assim também na medicina, né? Não tem como Uhum. não, porque é um ambiente tão científico, tão pragmático, e quando alguém entra com esse assunto, parece uma coisa tão de outro mundo, mas de verdade, hoje eu já vejo de outro jeito, eu sinto que eu tô vendo à frente coisas que as pessoas ainda não podem ver. Eu tenho essa sensação agora, né? Ah, às vezes me dá um cansaço, uma vontade de, assim, de desistir, porque eu penso, tá bom, cada um tem o seu tempo, na hora certa as pessoas vão entender o que que eu tô falando. Mas eu vejo isso, como algo que lá na frente faz sentido quando a gente vai adquirindo mais maturidade, né? Como a gente tá conversando aqui, que é essa relação que a gente cria com a vida, com Deus, com os mistérios da vida, essas respostas que a gente busca para essas perguntas, é isso que nos sustenta nos momentos mais difíceis da nossa vida. É isso que nos dá sentido também para os momentos bons. É isso que faz com que a vida se preencha dentro da gente de uma forma que nada mais preenche na matéria. Então, quando a gente traz esses assuntos, acho que é para a gente poder também incentivar que cada um identifique o momento em que está, né? Possa se reconhecer dentro da sua fé e, a partir disso, buscar qual é o próximo passo para seguir caminhando em direção a um crescimento da sua inteligência espiritual, das suas respostas, da sua relação com o mundo, para que isso fique cada vez mais bem integrado. Porque, como a gente falou, não adianta a fé estar só na emoção, né? E ela ficar parada num lugar inicial da vida. Ela precisa crescer, ela precisa amadurecer, ela precisa vir para a prática, ela precisa ser colocada em ação para que ela vá fazendo sentido. Então, muitas pessoas que a gente encontra pelo caminho e elas dizem: Ah, isso não faz sentido nenhum pra mim, eu acho que tu tá louca. Eu hoje olho pra elas e penso: essa pessoa tá lá no início da maturidade, né? Ela precisa ainda de uma coisa muito inicial em relação à fé. E muitas vezes essa coisa inicial é um desafio que acaba acontecendo, né? Então, a pessoa do nada ela tem um grande desafio. Ela passa por uma provação, ela não é, né, passa por um grande luto, e aí de repente ela é obrigada a parar, né, a corrida dos ratos, aquela coisa da necessidade básica, que a pessoa só tá lutando para se autoafirmar e para ter mais matéria e para aquela coisa da rodinha, ela para e ela pensa, não, opa, se eu não encontrar uma resposta aqui para isso, a vida não faz sentido. Então, eu acho que todos nós, a gente tem isso, né? E a ciência, ela mostra isso. O ser humano tem a necessidade de responder essas perguntas, desde os primórdios, né? A vida em comunidade, os rituais, os significados, as escrituras, livros, histórias, contos, mitos, tudo isso faz parte do desenvolvimento da evolução humana. É do ser humano conseguir ir além do seu lado animal. Então, eu acho que quando a gente fala em espiritualidade, a gente está falando em filosofia, em teologia, mas em tudo isso que conecta e que dá um sentido para a vida além daquele pragmático, né? E quando a gente vai em busca, como tu faz essa busca tão lindamente, eu vejo tantas outras mulheres que me acompanham aqui fazendo cada uma sua busca pessoal. Eu acho que a gente vai buscar também algo que está relacionado com aquilo que a gente viu, cresceu, né? Com que a gente foi apresentado em algum momento, que a gente teve a oportunidade de conhecer e para entender os nossos caminhos, mas eu vejo que muitas pessoas não fazem também por estarem um pouco perdidas. Assim, elas não sabem por onde começar, elas não sabem de onde se nutrir, elas não sabem para quem perguntar. E eu queria te perguntar, como que tu acha que essas pessoas podem fazer essa busca de uma forma saudável, começar a aplicar na sua vida um pouco mais a sua espiritualidade, trazer isso mais para a vida prática? Assim, tu falou uma coisa que é importantíssima, assim, que é o eixo da espiritualidade, que é essa vida, de união entre o ascendente e o descendente, entre o divino e o humano. Então, muitas vezes, só o humano sem o divino chega uma hora que ele não encontra respostas, que ele não satisfaz,
que ele vê que, opa, eu já. E a gente vê muitas. Agora aqui em Porto Alegre, assim, é uma coisa incrível. As conversões de adultos, de pessoas com 40 anos, 50 anos, porque chega lá, né? Tá, tô com a minha família, eu tenho dinheiro, eu tenho uma saúde, mas falta, né? Então aí começa a se despertar pelo interesse da vida espiritual, da vida de fé, da vida espiritual. Como também a gente observa pessoas que caminham na vida espiritual e não caminham na vida humana. Uhum. Por quê? Porque a espiritualidade, essa linguagem nova com a qual a gente tem que traduzir essa espiritualidade, ela parte de uma antropologia integrada. Ela parte, ela acontece na vida de um ser humano, que é um ser em desenvolvimento. Todos nós somos seres em construção. Até o último dia da nossa vida, somos seres em construção. Né? Como tu falaste, me colocou muito bem, assim. Claro que o jovem, o interesse deles imediato não é sentido de vida, talvez, né? Estão pensando em outra Uhum. coisa, em se achar na profissão, em se colocar, etc e tal. Essas questões vão surgir mais adiante. Muitos não, muitos já surgem já concomitantemente com as questões humanas. Mas humanidade e divindade se integram. Então, por exemplo, quem tem a fé católica, por exemplo, o próprio modelo Cristo, Jesus Cristo, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, ele não abriu mão das coisas do ser humano. Ele não deixou de passar pela morte, pelo sofrimento, pela dor, pela humilhação, nada disso, né? Mas divinamente era Deus. Então, esse desafio e essa compreensão da espiritualidade, de uma espiritualidade encarnada, a gente chama, que é encarnada, encarna numa pessoa, numa vida concreta. Não, não quer dizer que a gente humanamente não tenha que se desenvolver também, né? Como a gente fala, a graça, que é essa vida divina, essa vida espiritual, pressupõe a natureza e aperfeiçoa. São Tomás de Aquino. Então, o que que isso quer dizer? Às vezes tu pega uma pessoa, Paula, agora eu vou falar, vai se lembrar. Pessoas assim que a vida inteira não viveram a fé, que andam, né? E daqui a pouco, lá com 40, 50 anos, mas são pessoas muito virtuosas, pessoas com muitas qualidades, pessoas corretas, pessoas humildes, pessoas generosas, etc e tal. Quando elas descobrem a vida espiritual, quando elas passam a trabalhar essa vida espiritual, faz assim, ó, vuf, Uhum. né? Então, por quê? Porque o que que não é espiritualidade? Vamos começar aí. É espiritualidade de evasão. O que que isso quer dizer? Ah, para eu me encontrar com Deus, eu tenho que sair do mundo. Eu tenho que viver, eu vou para o Tibete fazer um ano sabático, Uhum. eu vou sei lá eu o quê, cada um dentro, né, da sua realidade, né? Não, essa não é uma autêntica espiritualidade. A Uhum. autêntica espiritualidade é aquela vida interior, aquela vida espiritual que transforma, né, que vai ajudando esse ser humano a se transformar, a se tornar aquilo que ele está chamado a ser, e isso transborda, gente. Isso Uhum. transborda. Quem vive uma autêntica espiritualidade é uma pessoa que tu quer estar próxima, que tu quer conversar, que tu quer trocar uma ideia, que tu vai ligar para te ajudar quando tu tiver uma situação mais difícil. O que não quer dizer que somos seres perfeitos quem vive a espiritualidade. Não somos perfeitos, mas somos os seres em construção, em busca de, né? Tanto é que a principal virtude humana, que a gente fala que é a união das virtudes, que são qualidades, né? É a humildade. Por isso que se diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha, do que o rico entrar no reino dos céus, que está na Bíblia essa passagem. O que que isso quer dizer? Que aquele que é soberbo, que acha que pode tudo, que faz tudo, que não depende de ninguém, é muito difícil buscar a vida espiritual, né? Porque é autossuficiente.
Então, são muito interessantes essas questões, assim, e tu sabe que eu tenho observado, eu comecei com esse passo muito corajoso, assim, de assumir no Instagram, de ser uma teóloga católica, começar a trabalhar com a teologia, aulas, palestras, enfim. E eu achei que eu ia sofrer muitas críticas. Uhum, E ao contrário, para minha surpresa, as pessoas que eu antes nem imaginava que tivesse qualquer interesse de vida espiritual, vêm me procurar. Vitória, como eu gosto de te ouvir. Vitória, que paz quando eu te escuto. Vitória, minha filha vai fazer primeiro a Eucaristia. Vitória, não sei o que, não sei o que. Então, assim, por quê? Porque faz parte da essência humana certa ânsia de elevação. uhum, Isso não é a teóloga que está dizendo, isso a gente vê sim, na filosofia, na antropologia, na ciência. O ser humano é chamado. Somos a imagem e semelhança de Deus. Somos chamados a algo mais. A gente não está aqui por acaso. A gente não está aqui na família que a gente está, a profissão que a gente escolheu, com um grupo de amigos que a gente escolheu, por acaso. uhum, A nossa vida tem uma razão e tem uma razão muito maior do que a gente imagina. E quando a gente vai ao encontro disso, busca esse sentido, Viktor Frankl, logoterapia, né? Grande logoterapia, busca do sentido, que é aplicado em vários âmbitos da vida, assim, aquilo vai começando a preencher, e não só um preencher que nos satisfaz, mas um preencher que ressignifica tudo aquilo que nós fazemos. Não é que agora que eu estou vivendo a minha espiritualidade, ou buscando conhecer a minha espiritualidade, que eu vou mudar completamente, que eu vou me separar do meu marido, que eu vou morar, viver fazendo retiros, ou. Não, ela ressignifica, é um novo olhar e uma nova vivência daquilo que somos e daquilo que fazemos. E esse é o mais bonito. E aí uhum, existe, quer dizer, nos torna mais humanos, uhum, porque uma autêntica espiritualidade é aquela em que nos torna mais humanos, em que uhum, nos faz pessoas melhores, pessoas mais virtuosas, como mãe, como esposa, como médico, como pai. Se isso não está acontecendo, opa, eu tenho que parar e ver onde que eu preciso me desenvolver melhor. Às vezes é na parte humana, às vezes me uhum, falta humildade, às vezes, enfim, eu não sou, eu sou insegura, né? uhum, Quer dizer, uma boa espiritual, quem vive uma vida espiritual é uma pessoa que tem acompanhamento psicológico, e que tem acompanhamento espiritual, mas também tem, se precisa psiquiátrico também, né? uhum, E essa era a grande crítica do Freud à religião. A gente uhum, está vivendo um momento muito precioso, em que a gente está percebendo isso, né? Que falta, né? A gente, aquela coisa, coloca o consumo. Consumo, consumo de bem, consumo de realizações, consumo de prazeres. E aí, se a pessoa vai, tem tudo. E chega uma uhum, hora, diz, opa, não tenho tudo, me falta algo. Então, é, aí entra a espiritualidade, né? Mas buscar uma espiritualidade, assim, que seja uma espiritualidade autêntica, né? Uma autêntica espiritualidade é uma espiritualidade que nos leve a ser pessoas melhores, que nos leve a amar mais. Não pessoas perfeitas, porque não somos perfeitos e não vamos ser. Que nos leva em direção ao outro, que nos uhum, leva a olhar, a ver o coração do outro, não aquilo que ele aparenta nas redes sociais. Que encontra uma pessoa e pergunta: como é que tu tá? Como é que tu tá te sentindo? uhum, Né? Tem um autor que fala, eu adoro esse livro, A Mística do Instante, de José Tolentino, ele é cardeal e poeta, e ele fala justamente isso, assim, que essa espiritualidade.
que é uma espiritualidade unitária do ser humano, é uma espiritualidade que ela se dá no corpo e que se dá no encontro com a outra pessoa. Uhum, Se eu estou me afastando dos outros, por exemplo, a gente vê muitos grupos que vivem fechados, por causa dos filhos, né, para formar os filhos, que não sei, o quê, vivem em bolhas. Claro que a gente entende que tem que dar uma filtrada, tem que dar uma cuidada. Eles estão muito expostos, as crianças e os jovens, mas a gente tem que cuidar para não viver em bolhas, porque também não é isso, né? A gente está uhum, no mundo, né? A gente está no evangelho, né? Ser fermento na massa, luz do uhum, mundo. O que que é ser luz no mundo? Sabe? Como tu dizias, né, Paula? Eu achei tão bonito assim a forma como tu colocaste, assim, a pessoa está num processo, uhum. busca um caminho de viver a tua fé, de encontro com Deus. Seja o cristianismo, seja o judaísmo, seja, mas busca um caminho, porque é mesmo um caminho de espiritualidade, um caminho de fé. Porque é a mesma coisa tu querer, eu querer ir daqui até uma outra cidade. Eu posso ir de carro, eu posso ir de cavalo, eu posso ir de bicicleta, mas tem uma estrada para chegar até lá. Então, Uhum. para nós católicos, a nossa estrada é o cristianismo. E aqui eu peço licença para dizer aos fiéis católicos, leigos, busquem a igreja católica se vocês são batizados. Ah, eu já fui, o padre me recebeu mal, eu não me identifiquei. Vai em outra. Procura uma outra comunidade. Existem muitos carismas. Muitas são as moradas na casa do meu pai. Mas busque a sua igreja. Tu é batizado. Tu tem. Deus ama todos, né? Todos, sejam batizados ou não. Mas os católicos, eles, com o batismo, eles são incorporados à vida divina de Deus. Então, assim, procure, tente. Católicos Welcome Home, tem um videozinho que mostra, né? Tudo que a Igreja Católica fez ao longo dos séculos, universidades, hospitais. Mas não é isso, assim, é acolhida, né? Se sentir em casa e aceito. É muito. Eu fui te ouvindo aqui, foi florescendo um monte de ideias, dava pra ficar o dia inteiro falando disso, eu acho. Mas o que eu sinto te ouvindo falar é que a gente tá nessa busca por um caminho, e acho que as religiões, elas oferecem, bem ou mal, caminhos, cada uma com as suas características, e às vezes, como tu falou agora, as pessoas tiveram experiências não tão boas e precisam dar uma segunda chance, precisam se encontrar. É, mas a gente tem essa necessidade pulsando dentro da gente, de encontrar um sentido para as coisas, e é engraçado, porque o mundo, ele tem estado tão materialista, tão corrompido, por essas necessidades básicas humanas que elas tomam conta, né? As pessoas têm uma coisa, animalesca quase, assim, né, de precisar de certas coisas, o mundo tá muito competitivo, que às vezes a gente se sente disruptivo tentando ser espiritual, né, porque tu vai ter que ser Uhum. diferente, como a gente falou aqui, aí tu vai ter que enfrentar algumas coisas que te dizem, tu vai ter que ir em busca, tu vai ter que abrir um caminho, tu vai ter que bancar uma decisão de: "Não, eu vou tentar de novo, eu vou nesse caminho, eu vou me dedicar para um estudo diferente, para algo que faz sentido para mim, que é para conseguir atribuir esse significado, porque é isso, se a gente não escolhe um caminho, como a Vitória sugeriu, eu acho que existe uma tendência a gente se perder com muita facilidade. Então, existem muitas fontes que a gente pode se nutrir. Eu acho que o caminho essencial, ele começa de dentro para fora, então ele começa no individual, mas ele precisa corresponder no coletivo. Então tu vai começar fazendo uma busca pessoal, juntando a tua história, os elementos subjetivos da tua fé, mas em algum momento isso precisa encontrar uma correspondência fora para que tu não desista pelo caminho, porque nós somos humanos. E quando a gente caminha sozinho e começa a ser tentado por um monte de situações do dia a dia, de dificuldades, existe uma tendência da gente se sentir perdidos. Então, essa semana eu estava ouvindo um pastor ainda falando uma coisa muito interessante. Ele falou assim: quando eu estou muito cansado, ou quando eu estou muito movido pela ideia de que eu preciso de alguma coisa, parece que Deus some da minha cabeça. Né? Aquele momento que a gente se distancia da fé, fica mais difícil a gente ter fé quando a gente está passando por momentos de dificuldade. E são nessas horas que a gente precisa ter construído principalmente comunidades,
Então, acho que um dos objetivos da gente conversar aqui também é estimular que, principalmente, né, os profissionais da saúde que nos acompanham, que trabalham com a vida e a morte, que trabalham com situações de dificuldade no seu dia a dia, né, faz parte. Eu acho que o caminho da fé, da espiritualidade pode ajudar muito na construção profissional. A Vitória foi falando, eu fui me lembrando de um conceito que também existe na medicina que se chama fadiga por compaixão, né? Que é um aspecto da saúde emocional que pode acontecer quando a pessoa é exposta seguidamente a desafios e ela vai perdendo a capacidade dela de se conectar com aquilo, ela vai se distanciando. Então ela vai ficando fatigada de tanta empatia que ela tem, ela vai criando uma distância e ela não sente mais. Então ela começa a não sentir mais compaixão pelos pacientes. Ela não se emociona mais quando ela vê um doente. Ela não consegue mais se conectar e não é porque ela não quer, mas é um aspecto da saúde mental de proteção. Então, Uhum. por não ter segurança, por não ter uma comunidade que acolhe aquelas dificuldades do caminho profissional na saúde, a pessoa se distancia. Então, vai para o burnout, vai para o cinismo, vai para aquela coisa do orgulho, e fica, então, esse gap dentro da prática da profissão, onde nem o paciente é acolhido e nem o profissional, e isso amplifica a dor, né? A dor, além de física, ela também fica emocional. Ela também adquire esse aspecto emocional quando a gente não pode costurar significados da espiritualidade do profissional, do paciente e de todo o ambiente. Então, eu acho que na área da saúde, até para a gente ir se encaminhando para o final, né, para a gente falar um pouquinho no final agora sobre a área da saúde, é extremamente útil a gente poder pensar em formas de seguir caminhos da nossa espiritualidade no dia a dia, na prática, porque a vida prática do profissional da saúde é a própria manifestação da espiritualidade, como a Vitória falou, na as próprias instituições de saúde, muitas começaram com iniciativas religiosas, né? As santas casas. ah, Sim, a sim. medicina em si foi muito incentivada pela religião. Por quê? Porque isso está conectado. Existe uma conexão dessa abnegação, dessa entrega ao outro, do altruísmo, naquelas pessoas que decidem pela área da saúde. E quando a gente abafa isso e a gente leva para um aspecto, não, eu só fiz essa profissão para me dar bem na vida, só fiz essa profissão para ganhar status, para ter dinheiro, né, para ganhar com isso, a gente queima, né? A gente tira essa raiz essencial que nutre esse profissional, que é a relação. Então, na área da saúde, na medicina, seja qual for a escolha, quem se move a escolher uma área para ajudar as pessoas, como a Vitória também falou, do próprio direito, né? Que ela escolheu o direito para ajudar as pessoas. Se a gente não reacende essa chama que precisa estar conectada, que é de conexão com o amor pela relação, o amor pela troca, que simboliza também uma integração de todos nós a algo maior, vai perdendo sentido. Então, acho que esse que é a grande mensagem que a gente traz hoje, que a gente possa nutrir essa vida espiritual, nos profissionais da saúde. E eu acho que a gente tocou num ponto essencial hoje, que é buscar esse caminho de dentro para fora e buscar a correspondência na comunidade. Muito especial te ter aqui nesse episódio. Eu que agradeço muitíssimo, especialmente nessa época de advento, que é uma época de tantas, tantas, tantas graças que Deus quer derramar nos corações de todos nós, porque Ele ama cada um de nós. Então, muito obrigada pela paciência, muito obrigada pela escuta. Os comentários, as perguntas vão ser super bem-vindos. Compartilhem, compartilhem esse podcast que foi muito precioso, né? De uma união de corações, uma união de mentes, uma união de vidas, né? Que quer fazer com que isso transborde para outras pessoas, outras famílias, outros profissionais. Muito obrigada. Eu desejo um feliz, abençoado e santo advento e que esse Natal, o menino Jesus, nasça de um jeito diferente no coração de cada um de nós. Amém, amém. Amém. Coisa linda. E também deixa para o pessoal aqui, se alguém quiser te encontrar, né, para saber mais do teu trabalho, saber mais. No Instagram tem o LinkedIn, com todas um trabalho, tem alguns artigos, algumas aulas, também na área da orientação canônica matrimonial, para quem
deseja, né, e tem um fundamento assim para entrar com processos de nulidade matrimonial também. Tenho feito atendimentos personalizados. Olha, que legal, ótimo, muito bom. Então tá, muito obrigada Então a quem tá, nos muito ouviu. obrigada, Paula, que espero que venham mais encontros,